Vamos lá. Obrigado, professor Fábio, mais uma vez. Vamos lá conversar. Pessoal, a gente vai começar a conversar na aula de hoje sobre legislação extravagante ou legislação especial, como algumas provas chamam. A prova da PM da Paraíba resolveu chamar de legislação extravagante. Pessoal, nessa disciplina, nós vamos ter que estudar 5 leis. A gente vai ter que estudar a lei de tortura toda. A gente vai ter que estudar a lei de crimes hediondos toda. A gente vai ter que estudar a lei de abuso de autoridade toda. Da mesma forma, a gente vai ter que estudar o Estatuto do Desarmamento todo. E nós vamos estudar um pedaço do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu queria chamar a atenção que Fábio vai disponibilizar, se não já tiver feito, na área de vocês, um material. Frank, Estatuto do Idoso não apareceu esse ano, cara. A gente estava vendo aqui Estatuto do Idoso de bobeira antes desse edital sair. O edital saiu, isso, valeu, Fábio. O edital saiu e não tem Estatuto do Idoso. Enfim, eu passei para vocês 2 materiais, assim, mas me perdoem que eu passei só agora há pouco tempo, porque, assim, as aulas do Instituto Educar, assim como todas as aulas que eu faço, eu me dedico muito. Então, assim, para vocês, já que a gente está num sistema, assim, de distante e, ao mesmo tempo, muito próximo, eu estou tentando fazer um material bem diferenciado. Por exemplo, esse material que vocês estão acessando aí é um material que eu não uso nas minhas turmas aqui, né? Aqui eu tenho 3 turmas isoladas, que a gente tem aula aí nas quintas-feiras à noite, nas terças de manhã e nos domingos. São 80 alunos em cada turma. Fora o cursinho que eu trabalho aqui com exclusividade, praticamente. Além de um projeto aí de videoaulas também, que o professor Dinho também participa. E agora a oportunidade de trabalhar com o Instituto Educar aqui. Mas assim, eu procuro fazer para vocês um material bem diferenciado, por isso que eu só terminei esse material hoje, bem há pouco tempo. E aí eu passei para vocês esses slides que vocês já receberam por e-mail, porque eu também já recebi. Aqui eu estou no mesmo grupo de vocês. E eu, particularmente, também enviei para vocês um material de teoria. Mas veja só, pessoal, o material de teoria é um material que se resume à legislação, né? Porque a gente está estudando aqui legislação extravagante, então não poderia ser diferente a gente não estudar a legislação. Então, eu enviei para vocês a lei de tortura toda, a lei de crimes hediondos toda e a lei de abuso de autoridade toda, assim como o Estatuto do Desarmamento todo. E também enviei para vocês o que eles pediram para a gente no edital sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acredito que vocês já tenham esse material até quando você compra uma apostila em qualquer lugar, quando você mesmo por conta própria vai na internet, enfim. Eu acho que o grande tchan aí dessas nossas aulas vão ser as aulas em si, as explicações, a gente vai tirar muitas dúvidas aqui, e os exercícios que a gente vai fazer juntos, tá? Quando terminar essa aula, eu vou enviar para o Fábio um simulado sobre todo o conteúdo de legislação extravagante. São 30 questões com gabarito no final. Fábio vai disponibilizar esse material, com certeza, aí no espaço de vocês. No espaço de vocês. E ainda, me perdoem, e ainda vocês vão ter acesso a isso. Agora, esse material que eu vou trabalhar lá, nesse simulado, é um material que eu vou trabalhar diferente aqui do material de vocês, né? Então, assim, a gente vai trabalhar questões aqui em sala, que são diferentes até desse material aí. Muito bem, pessoal, o nosso curso, ele é com foco na banca IBFC. Mas a banca IBFC não é uma banca que tem uma tradição
em determinadas áreas do direito. Por exemplo, a gente até encontra algumas questões de direito penal, mas a gente já pena para encontrar questões da IBFC de direito processual penal. A gente encontra questões de direito constitucional, mas a gente já pena para encontrar questões de legislação extravagante. Então, o objetivo aqui é a gente ver essa legislação, ver efetivamente tudo que vocês precisam ver para a prova e que vocês consigam acertar todas as questões de legislação extravagante que a gente vai conversar aí, tá bom? Pessoal, o ponto de partida, como eu havia falado, é ler a legislação. Não tem outra coisa a ser feita, não. Se você disser assim, pô, Demetrio, vamos estudar legislação extravagante, eu parto para onde? Você parte para ler a lei. Negão, não tem outra coisa para fazer, não. Tem que sentar a bundinha na cadeira e ler a lei. Agora, eu acho que você não pode estudar a legislação extravagante toda de uma vez só. Reparem, na aula de hoje, a gente vai tentar vencer 3 leis. Eu efetivamente não me preocupo, porque nós temos tempo, nós estamos andando bem, apesar desse ser o nosso segundo encontro, mas a gente consegue andar bem. Robson, vou lá, tá? A minha conexão aqui está tranquila. Tenta aí, Robson, sair, entrar, para ver aí. Ah, voltou, beleza. Então, assim, eu hoje acho que fica assim, o dever de casa para vocês, dar uma lidinha nas primeiras leis que a gente vai trabalhar, que são que são hediondos, tortura e abuso de autoridade. A gente vai começar com tortura, pessoal. Depois a gente vai para abuso de autoridade, a gente vai para hediondos e depois, por fim, a gente vai para abuso de autoridade. Pessoal, lembrem-se que amanhã a gente tem um outro encontro aqui nesse mesmo horário. Só que o encontro de amanhã é para a gente finalizar direito constitucional. Amanhã nós finalizamos direito constitucional. Hoje a gente dá o primeiro pontapé em legislação extravagante. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos começar aí falando sobre legislação extravagante. Um tema muito legal. Vocês têm já à disposição isso aí. E vamos lá passar o nosso primeiro slide aí para a gente estudar a Lei 9455 de 97. É a chamada Lei dos Crimes de Tortura. Tá? A Lei 9455 de 97 é a chamada Lei dos Crimes de Tortura. Pessoal, muito bem. A gente não podia deixar de começar a conversar sobre tortura sem lembrar vocês das bases constitucionais do crime de tortura. E eu coloquei aí nada mais, nada menos do que 2 incisos do artigo 5º, que os senhores precisam saber que quando foram feitos em 1988, ou seja, quase 10 anos antes da lei de tortura, que é de 97, eles já mencionavam alguma coisa sobre a lei de tortura. Ó. O artigo 5º, inciso 3º, dizia o seguinte, turma, ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Franklin está perguntando, vamos estudar os equiparados a hediondos hoje? Vamos, Franklin, a gente vai matar a pau, tudo hoje de hediondo, de equiparado, de tortura, tá? Tudo isso. Segura a onda aí. E, galera, a gente vai ver direito penal junto também, tá? A gente vai ver direito penal junto também. Vocês vão abusar da minha cara de uma vez por todas. Mas com certeza absoluta vão ter sucesso na prova, eu tenho certeza absoluta. Pessoal, no primeiro ponto de direito penal, chama assim, princípios constitucionais do direito penal. Aí a galera tem me perguntado, e aí tem dito assim, deixa eu dar um exemplo para vocês da Camila. A Camila é aluna minha aqui de João Pessoa, e a Camila tem falado comigo muito no Face, inbox. E a Camila começou dizendo assim, professor, eu estou estudando os princípios constitucionais do direito penal. Estou estudando 5. Beleza, Gideone travou lá. Vamos ver a tua conexão aí, Gideone, que a conexão aqui está legal. Tá? A conexão aqui está legal. Bom, a dúvida da Camila, vamos devagarzinho ver se o Gideone volta. Beleza. A dúvida da Camila era assim, Demetrio, eu estou estudando 5 princípios constitucionais do direito penal.
E eu digo, beleza, Camila, tá ótimo. Daqui a pouco Camila disse, Demétrio, eu já encontrei 8. Beleza. Eu digo, vai estudando. Daqui a pouco a Camila me deu um toque e disse, Demétrio, eu estou com 12. Aí eu já me silenciei. E lá na frente a Camila disse, Demétrio, eu já estou estudando 18. Pessoal, sabe qual é o problema? É porque cada autor enumera a quantidade de princípios que eles querem. Quando nós estivermos estudando direito penal, eu vou enumerar uns 8 princípios para vocês, que está tranquilo. Com isso, você já mata esse ponto do edital. Uns 8 princípios, a gente já mata esse ponto do edital. Turma, um dos princípios é esse aí, ó. Dá uma olhadinha. Ninguém será submetido. Ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Galera, fácil, fácil, fácil. Esse princípio é o princípio da humanização, tá? Esse é o princípio da humanidade ou da humanização. Galera, responde aí. Saiu aqui o meu bate-papo geral, tá todo mundo me ouvindo aí direitinho. Não aparece mais ninguém aqui no meu bate-papo, vê se é assim mesmo. Beleza, show de bola. Então vamos embora. Pessoal, ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. Lógico que aí a gente já está falando de tortura. Isso 10 anos antes da lei de tortura ser feita. E aí o inciso de número 43. E aí o inciso de número 43 vai dizer assim para a gente. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Ei, turma, vamos parar um pouquinho aqui, ó. Inafiançável. Vocês sabem o que é inafiançável, não sabem? É aquele crime que não cabe fiança. Pessoal, vocês sabem o que é a fiança, não sabem? A fiança é aquele valor que eu pago para eu ser processado em liberdade. Não é assim? Ei, pessoal, deixa eu contar uma história trágica. Não. Direito penal é massa para estudar, legislação extravagante é massa. Porque, sabe onde é que eu estou agora? Eu estou no meu quarto. Aí eu vou dizer o que tem aqui no meu quarto. Desse lado de cá tem minha cama. Desse lado aqui, ó, galera. Desse lado aqui tem uma televisão. A televisão está desligada. Mas se eu quiser estudar direito penal, basta eu ligar a televisão, que eu já vou ter direito penal. Pessoal, vocês viram a situação do cara que matou o caseiro, levou para não sei quem fazer um churrasco do cara lá. Lembram do absurdo que a gente está vendo aí na televisão? Beleza. O cara que me parece que é um publicitário foi preso. A gente está escutando isso aí lá para a banda de São Paulo, no noticiário o tempo todo. Pessoal, esse cara só está preso antes da sentença porque há um motivo para isso. Olha, deixa eu dar um exemplo trágico, mas para vocês entenderem. Uma família está voltando da igreja, do culto, no domingo à noite, pai, mãe, 2 filhos. Quando vem um indivíduo embriagado, sobe a calçada, atropela e mata os 4. Esse indivíduo embriagado só vai ficar preso antes da sentença se houver uma necessidade para isso. Porque a regra não é essa no direito brasileiro. O direito brasileiro, a regra é se responder o processo em liberdade. Daí nasce outro princípio lá de direito constitucional penal, que é o princípio da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade que nós vamos estudar aqui na sala. Pessoal, não esquece isso não. A regra é responde-se o processo em liberdade. Ficar preso antes da sentença é uma exceção. Professor Suzane Richthofen ficou presa antes da sentença. É uma exceção. Alexandre Nardoni ficou preso antes da sentença. É uma exceção. O goleiro Bruno foi preso antes da sentença. É uma exceção. A regra não é esta. A regra é você responder o processo em liberdade. Uma das formas de se conquistar a liberdade antes da sentença, durante o seu processo,
é pagando a fiança. Que vocês vão ver comigo lá nas aulas de processo penal, que a fiança ganhou uma importância enorme de 2011 para cá. Turma, a fiança estava arquejando. A fiança estava ligada por aparelhos. A fiança estava quase morta no direito brasileiro. De 2011 para cá, a fiança ganhou uma importância fenomenal. Então, já em 88, a gente tinha a seguinte informação. A lei vai considerar inafiançável, ou seja, não pode fazer um pagamento para eu responder o processo em liberdade. Eu posso até responder o processo em liberdade de outra forma, mas pagar a fiança para isso eu não posso. E insuscetível de graça e anistia. E, turma, lá na frente, ainda hoje, a gente vai conversar aqui sobre o que é graça e o que é anistia, que são duas formas de perdão da pena, assim como o indulto também é. Mas quando eu falo de insuscetível de graça ou anistia, é que não cabe graça nem anistia. Não cabe essas duas espécies de perdão da pena. Então, turma, vamos recomeçar aí no inciso 43. A lei considera que não cabe fiança e não cabe graça nem anistia a prática de tortura. Meus amigos, nós vamos começar, a gente está começando o estudo da Lei 9455 de 97 pelas bases constitucionais dela. A gente está começando pelas bases constitucionais dela. Isso significa dizer que já na Constituição, 10 anos antes, a gente já tinha aí o delineamento sobre tortura. E a Constituição já dizia que a tortura não cabia graça nem anistia, essas duas formas de perdão, e também não cabia fiança. Beleza? Pessoal, o artigo 5º também veio dizendo a gente que o tráfico de drogas, o terrorismo, os hediondos, os mandantes e os executores, ou quem podia evitar e se omitiu, todo mundo não vai ter acesso à fiança, nem vai ter acesso à graça e anistia. Pessoal, aqui eu não tenho que me preocupar muito, não. Eu estou falando nas bases constitucionais e eu preciso só que vocês entendam que antes de 97, a Constituição já estava prevendo isso. Antes de 97, a Constituição já trouxe alguma coisa da Constituição sobre tortura, beleza? Vamos lá dar uma andadinha aí sobre o crime de tortura. Muito bem. Vamos lá. Professor, a tortura é imprescritível. Pessoal, vocês sabem o que significa imprescritível, né? Imprescritível significa que não prescreve. Ei, turma, olha só. O que é prescrição? Eu posso estar falando assim, muito ainda, vamos dizer assim, num nível muito baixo. Você vai dizer, pô, Demetrio, eu já sei o que é prescrição, já sei o que é afiançável, tal. Acelera mais um pouquinho. Eu vou acelerar, mas eu preciso trabalhar com esses conceitos inicialmente para vocês poderem manusear ele bem direitinho. Pessoal, quando eu falo de imprescritível, significa que não prescreve. Beleza? Aí você vai perguntar, Demetrio, o que é prescrição? Ora, quando você comete um crime, o Estado tem um tempo para punir a gente. O Estado não tem a vida toda para punir a gente. Se o Estado passar esse tempo, que eu encontro lá no artigo 109 do Código Penal, uma tabelinha me dizendo que tempo é esse para cada crime. Se o Estado passar esse tempo e não me punir, a gente fala que prescreveu. Turma, se perguntarem a vocês, tortura é imprescritível? Não. Tortura prescreve. Quem é imprescritível? Deixa eu ver aqui só, como o Rafael estava lembrando aí, quem é imprescritível é apenas racismo e a ação de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vamos repetir? Quem é imprescritível, pessoal? Quem é que não prescreve?
quem é que pode ser punido a qualquer tempo? O racismo, aula de direito constitucional, estão lembrados? E a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tortura, terrorismo, tráfico e hediondos são prescritíveis. Prescrevem, beleza? Prescrevem. Muito bem. Muito bem. Vamos atualizar aqui o slide para a galera. Muito bem. Joaldo está fazendo aqui uma observação. Tortura é inafiançável. Porém, o indivíduo pode responder em liberdade através de um habeas corpus. Pessoal, preste atenção numa coisa. Habeas corpus não é um tema que vai cair na prova da gente. Mas a gente vai ter que manusear isso aí. Galera chega aqui no meu escritório, normalmente é a mãe, né? A mãe chega, aí ela diz assim, doutor, meu filho, começa a chorar, copiosamente. Aqui no escritório a gente já tem um kit mãe. O kit mãe é que fica na minha gaveta. É um lencinho, depois uma aguinha, e aí eu já dou um lencinho, dou um pouquinho d'água, ela começa a chorar, a falar, beleza. E aí eu disse... Beleza. Aí eu digo assim, pois não, senhora, pode dizer, ela faz, doutor, é meu filho. Aí eu digo, já sei. Foram as companhias, não é? Doutor, como é que o senhor sabe? O senhor conhece ele? Não, não, não. Eu não conheço ele não, mas eu imagino. Pois, doutor, ele é um menino de ouro. É, todos são de ouro. Para a mãe, obviamente, é de ouro, né? Eu digo, mas me diga o que ele fez. Doutor, eu vim aqui para o senhor entrar com um habeas corpus. Beleza. Pessoal, olha só. O habeas corpus é uma ação gratuita, mas essa mulher vai ter que pagar lá no escritório. Porque o escritório não é casa de caridade, ainda. Mas o escritório faz caridade. Quando quer. Quando quer, o escritório faz de graça. Não querendo, ela vai ter que pagar. Me diga, adianta eu dizer para ela, comadre, não dá para ser habeas corpus. Eu tenho que olhar o processo para saber se é habeas corpus. Porque habeas corpus só cabe se a prisão for ilegal ou abusiva. Não dá para você entrar com habeas corpus querendo soltar a pessoa só porque ela foi presa. Demetrio, meu filho foi preso, entra com habeas corpus. Negão, peraí. Me mostra o auto de prisão em flagrante. Esse cara foi preso abusivamente, ilegalmente. Aí eu entro com habeas corpus. Diferentemente disso, eu não posso entrar. O que Joaldo, na realidade, falou lá atrás, eu poderia sim entrar com habeas corpus se a prisão fosse ilegal ou abusiva. Mas, se a prisão não for ilegal nem abusiva, eu ainda posso entrar com um pedido de liberdade. Então, na realidade, o que essa mulher queria era que eu entrasse com um pedido de liberdade. Tecnicamente é isso. Mas você acha que eu vou? Você acha aí, você, galera, diz aí pra mim. Você acha que eu vou brigar com ela e dizer a ela que eu não vou entrar com habeas corpus? Aí o juiz vai lá, ó, pau, nega meu pedido de liberdade. Ela vai olhar pra minha cara e vai dizer, doutor, bem que eu lhe disse que era para entrar com habeas corpus. Eu digo, comadre, vou entrar com habeas corpus. Quando na realidade é um pedido de liberdade, porque eu só entraria com habeas corpus se eu tivesse ilegalidade ou abuso, né? Pessoal, vamos para frente. Já vimos as bases constitucionais da tortura. Vamos entrar aí de cabeça na lei de tortura. Vamos nós. Próximo slide, tá tudo aqui? Bom, Diego está fazendo uma pergunta legal, dizendo assim, racismo é considerado o único crime de reclusão pela Constituição Federal? Cara, na realidade não dá para você dizer isso assim, não. Mas me parece que dentro do artigo 5º, quando a Constituição fala de crimes, ela só entra a nível de reclusão no racismo. Eu acho até que dá para dizer que sim, Diego. Racismo é considerado o único crime de reclusão pela Constituição Federal? Sim. Agora deixa eu só lembrar um negócio a você. Quem diz se é reclusão, se é detenção, é a lei penal, não é a Constituição. Tá? É a lei penal, não é a Constituição. Aí você vai dizer assim, Demetrio, por que a Constituição resolveu
falar que racismo era punido com reclusão. Tá. A Constituição resolveu falar isso para que o legislador penal, que é um legislador infraconstitucional, para que o legislador penal, que é um legislador infraconstitucional, não punisse racismo com detenção. E galera, vamos parar aqui um pouquinho, né? Qual é a diferença de reclusão para detenção? Quem define se é reclusão ou detenção é o legislador. Ele é quem decide se crime tal vai ser punido com reclusão ou se crime tal vai ser punido com detenção. Os crimes punidos com reclusão são mais graves dos crimes punidos com detenção, lógico. Por quê, Demétrio? Porque os crimes punidos com reclusão admitem como regime inicial de cumprimento da pena o regime fechado, ou o semiaberto, ou o aberto. Quando eu sou punido a 2 anos de reclusão, o juiz pode me botar para começar a cumprir a pena no regime fechado, ele pode me botar para começar a cumprir a pena no regime semiaberto, ou ele pode me punir a 2 anos de reclusão e mandar eu para o regime aberto. Se o crime que eu sou punido é por detenção, ele é apenado com detenção, o juiz só vai poder mandar eu começar a cumprir a pena no regime semiaberto ou no regime aberto. Essa é a diferença entre reclusão e detenção. Na reclusão, admite-se as 3 formas como regimes iniciais de cumprimento da pena, ou o aberto, ou o semiaberto, ou o fechado. Nos crimes punidos com detenção, admite-se só 2 formas, que é aberto ou semiaberto. A Constituição optou, Diego, em dizer que o racismo deve ser punido com reclusão. E ela só teve essa preocupação no racismo. O resto, ela deixou para a legislação infraconstitucional decidir. É verdade, Eide, que a gente vai falar de progressão, mas a gente está só começando aí, tem calma, vamos andar um pouquinho, a gente vai, com certeza, conversar sobre progressão de regime. Beleza, pessoal, está todo mundo dando uma olhadinha aí no slide que tem aí, constitui crime de tortura. Pessoal, vamos entrar de cabeça aí no artigo 1º. Então, vamos nós. Artigo 1º diz o seguinte, atualizando o slide aqui para o Wesley. Vamos nós. Artigo... Vamos lá. Artigo 1º da lei diz o seguinte. Constitui crime de tortura. Vamos para o inciso 1º? Beleza, vamos para o inciso 1º. Atualizar o site aqui mais uma vez, o slide. Vou mandar um pouquinho. Pessoal, inciso 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Turma. Bom, Sérgio está perguntando aí quantas aulas são de legislação extravagante. Cara, veja só. Depende de como a gente andar na aula de hoje, né? Porque se na aula de hoje a gente conseguir ver o que eu não acho que vai. Mas, enfim. Se na aula de hoje a gente já conseguir ver aí tortura hediondo e abuso de autoridade, aí a gente tem um número reduzido de aulas. Quem sabe a gente tem aí mais umas 2 aulas de legislação extravagante, além dessa de hoje. Mas, enfim, a gente está programando aí 3 ou 4 encontros de 3 horas para isso. O problema é que desarmamento é um tema grande, galera, e Estatuto da Criança e Adolescente também. Então, eu acho que a gente tem uma aula só para desarmamento, outra aula só para Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Mas não se preocupa não, que a gente vai ver todo o conteúdo com tranquilidade, está tudo dentro do esquema aí. Fábio e eu estamos sempre batendo bola, não vai faltar absolutamente nada. Meus amigos, não dá para falar em tortura se você não falar nem em violência, nem em grave ameaça. Não dá para falar em tortura se não tiver violência nem grave ameaça. Pessoal, é imprescindível violência ou grave ameaça. E, galera perguntou hoje na sala, no curso presencial. Ei, Demétrio, se eu pego um cara na rua, baixo o cacete nele, isso é tortura?
Ih, pessoal, já pensou isso na prova? Os caras do IBFC botou assim, Mévio pegou Tício, baixou o cacete em Tício. É tortura? Ô, pessoal, pense numa quantidade de informação pequena você me deu. Me parece que quando alguém pega o outro na rua e baixa o cacete, no mínimo é lesão corporal. Pode ser até uma tentativa de homicídio, sei lá. Pessoal, em direito penal eu preciso de todos os detalhes. Em direito penal eu preciso de muitos detalhes. Porque esse cara me perguntou hoje, não tem como responder. Em regra, não. Né? Em regra, não. Mas olha só. Primeira informação importantíssima para a gente. A gente só tem tortura se tiver violência ou grave ameaça. Se a gente não tiver violência nem grave ameaça, tchau. Beleza? E essa violência ou grave ameaça deve causar, pessoal, um sofrimento físico ou um sofrimento mental. Pessoal, eu posso torturar alguém sem nem encostar na pessoa, desde que eu use violência ou grave ameaça e que eu cause um sofrimento, por exemplo, mental. É o que vocês conhecem como tortura psicológica, galera. Na tortura psicológica, eu posso torturar o indivíduo, mas eu preciso usar violência ou grave ameaça. E eu posso ter até um sofrimento mental. Eu não preciso um sofrimento físico. Quando o João colocou aí, verbalmente, sim, verbalmente, mas eu tenho que provocar ameaça, né, João? Por exemplo, o cara está preso, eu sou PM, aí eu passo na porta da cela, e começo a dizer, quem dormir vai dançar hoje à noite. Pessoal, não deixo ninguém dormir. Amedronto todo mundo. Isso é verbalmente, como o João falou, e isso também causa um sofrimento mental através de uma grave ameaça. Muito bem. Sebastião disse assim, se for no ato de estupro, responde por tortura também? Ah, cara, tudo passa pelo dolo, né? Você está falando que o cara está estuprando a menina, está torturando ela? Não, está estuprando. Qual é o dolo dele? O dolo é estuprar. O dolo não é torturar. Então, me parece aí que não. Você pode até ter, né, um concurso de crimes aí, mas simplesmente com essa informação, Sebastião, fica difícil dizer se ele responde por tortura e estupro. Respondendo secamente, se no ato de estupro o cara responde por tortura, não. Aí não, tá? Aí ele responde por estupro, porque esse era o dolo dele. Galerinha, deixa eu aprendendo a mexer aqui nisso aqui ainda. Mas, olha só, é isso que eu quero? Não. Vamos lá, tem uns negócios, uns pincéis aqui. Show de bola, vamos lá. Hoje eu estou com o mouse, eu acho que eu estou mais organizado hoje. É isso, Sebastião, beleza. Pessoal, olha só, violência, grave ameaça, coordenação motora não dá muito, tá muito boa, não. Mas beleza, violência ou grave ameaça tem que ter. Se eu não tiver violência nem grave ameaça, esqueça estupro. Desculpa, esqueça tortura. Precisa causar um sofrimento físico ou um sofrimento mental. Necessariamente sofrimento físico ou sofrimento mental. Beleza. Galera, mas olha a letra A, B e C aqui. Dá uma sacada na letra A, na letra B, na letra C. Vamos nós. Pessoal, letra A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. E galera, não é só usar violência ou ameaça e causar sofrimento físico ou mental, não. Tem uma finalidade por detrás. Ei, turma, lá em direito penal, nós chamamos isso que está na letra A de dolo específico.
lá em direito penal, nós chamamos o que está na letra A de dolo específico, tem um fim. Eu uso a violência, eu uso a ameaça para causar um sofrimento físico ou mental, mas tem uma finalidade. Pô, não tô provocando só sofrimento físico ou mental para nada, não. A finalidade da letra A é obter uma informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Ei, galerinha, olha para cá. Cidadão pega a minha filha de 20 anos, eu tenho uma filha de 20 anos, jamais eu vou apresentar a vocês, nunca vocês vão ver a foto dela, nem vão conhecer ela, de jeito nenhum. Ciúme louco que eu tenho dela. Cidadão, não se anime não, ela é a cara da mãe, linda, uma gata de arrombar, sabe aquela de fechar? Estão doidos já, né? Mas não vou ver nunca ela não, tá certo? Nunca. Galera, preste atenção. Se o indivíduo pegar a minha filha, torturar ela, para que eu confesse um crime, é tortura. Tá aí, ó. Ele usou, por exemplo, violência, causou a ela um sofrimento físico, para que eu, que sou a terceira pessoa, confessasse. Não precisa dizer que eu mataria esse indivíduo com requintes de crueldade, né? Quando a gente está falando de homicídio, eu vou contar a vocês como é que eu mataria esse indivíduo que torturasse a minha filha. Vinícius fez uma pergunta massa. Quem é a vítima aí? Os dois, Vinícius. Os dois. Boa demais. A minha filha está sendo vítima e eu estou sendo vítima também. O terceiro e ela que está sendo torturado. Beleza? Então, pessoal, se você perguntar assim para mim, Demétrio, violência e grave ameaça. Um ou outro tem que ter. E essa violência e essa grave ameaça tem que gerar um sofrimento físico ou mental. Tem que gerar um sofrimento físico ou mental. Beleza. E sempre tem que ter essa finalidade da letra A? Não. A finalidade da letra A é uma hipótese. Tem outra. Vamos para outra? Olha aí, ó. Ou. Letra B, galerinha. Letra B, ó. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Galera, quando o crime é praticado por ação, nós dizemos que o crime é comissivo. Vamos repetir? Quando o crime é praticado por uma ação, por um fazer, uma conduta positiva, nós dizemos que o crime é comissivo. Quando o crime é praticado por uma omissão, por um não fazer, por uma conduta negativa, nós dizemos que o crime é omissivo. Ora, uma outra finalidade, atualizando o slide, uma outra finalidade do crime de tortura é para que eu provoque a ação ou omissão de natureza criminosa em alguém. Pessoal, eu posso torturar a pessoa para ela confessar. Eu posso torturar a pessoa para eu obter informações dela. Ei, galerinha, no filme Tropa de Elite, no Tropa de Elite 1, finalzinho do filme, Capitão Nascimento sobe o morro, pega um fogueteiro daquele, o que quer que seja, e bota o cara no saco, estão ligados? O que Capitão Nascimento queria com aquilo? Queria punir o cara porque o cara é traficante, é fogueteiro? Não. Não sei se essa galera está lembrada. Capitão Nascimento queria saber onde isso, Reginaldo. Queria saber onde é que o baiano estava. Ei, galera, letra A, ó, com o fim de obter informação. Acabou. Com o fim de obter informação. Acabou. Os porões da ditadura, diz a lenda, que choques elétricos eram dados, tudo isso para que a galera pudesse confessar. Tudo isso para que a galera pudesse confessar. Isso era a confissão lá da letra A também. Show de bola. Mas eu posso também torturar para que a pessoa cometa um crime para mim. Vou torturar você para que você faça alguma coisa. Essa é a ação de natureza criminosa, ou a omissão de natureza criminosa, como ensina aí na letra B.
Pô, Demetrio, eu pensei que torturar bastava pegar a pessoa, botar lá um choquezinho nela e acabou. Não, galera. Tem que ter a finalidade da letra A ou a finalidade da letra B até agora. Ou então, nós vamos estar diante. Vinícius está perguntando assim, eu posso torturar alguém para pedir que terceiro faça o crime? Pode. Quando ele diz assim na letra B, Vinícius, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ele não diz quem vai ter a ação ou a omissão de natureza criminosa. Vamos pegar o mesmo exemplo lá da minha filha? Pode ser que ele, no meu primeiro exemplo, ele torturou a minha filha para eu confessar alguma coisa. Mas no teu exemplo agora, Vinícius, que é show de bola demais, ele tortura a minha filha para eu praticar um crime. Pode também. É exatamente isso. Show de bola, está todo mundo antenado. Vinícius está fazendo umas intervenções sensacionais. Tá, isso aí. Galera que foi perguntando, vai vendo, vamos discutindo, aí a gente vai discutindo isso tudo, tá? Vamos participar, isso é que é importante. Ei, galera, vamos à letra C? A letra C é a tortura discriminatória. A tortura discriminatória é aquela tortura que você tortura em razão da discriminação religiosa ou racial. Bom, Rodrigo está perguntando assim, beleza, Demetrio. Aí o cara estava torturando a tua filha para que você assaltasse um banco. Você foi lá e assaltou um banco, porque o cara estava torturando a tua filha. Você é culpado? Essa é a pergunta de Rodrigo. Galera, vamos lembrar, quando a gente estiver estudando direito penal, a gente vai estudar um dos elementos do conceito de crime chamado culpabilidade. Dentro da culpabilidade aparecem várias excludentes de culpabilidade. Essa me parece que era uma chamada coação moral irresistível. Se a gente tiver aqui numa situação de coação moral irresistível, como você está falando aí, a gente está diante de uma excludente de culpabilidade. E aí, fatalmente, eu não responderia pelo crime. Diego está falando o seguinte, o exemplo de Vinícius foi o caso do assalto a um carro forte aqui em João Pessoa. Beleza. Torturaram a família do motorista do carro forte para ele desviar a rota. Pergunta do Rodrigo é, esse motorista que desviou a rota e entregou o envelope de dinheiro para os bandidos, responde pela conduta criminosa? Não, pessoal. O motorista está aí numa coação moral irresistível, estava num excludente de culpabilidade. Exatamente, Rosenice, boa. A excludente de culpabilidade, coação moral irresistível, atinge o elemento da culpabilidade chamado exigibilidade de conduta diversa. Isso. Mas não se preocupa, não. Se tiver alguém voando, a gente vai ver tudo isso bem devagarzinho lá em direito penal. Galera, vamos voltar aqui para a letra C. Se a discriminação for racial e religiosa e você torturou, aí a gente tem a configuração da tortura. Rodrigo está perguntando, ou melhor, João está perguntando, se o exemplo do Rodrigo poderia ser prova ilícita lá da teoria dos frutos da árvore envenenada. Bom, Rodrigo, não, cara, o exemplo, João, voltando aqui um pouquinho, o exemplo foi do Vinícius, né? Depois o Diego emendou aí, o Rodrigo só perguntou se eu seria culpado ou não. Não, a gente está falando aí de prova, não. A gente está falando de prova, não. Mas assim, eu acho que eu entendi o que João perguntou. João perguntou o seguinte, se eu torturar alguém e depois obter uma prisão, uma apreensão de drogas, o que quer que seja, aí a gente vai estar diante da teoria dos frutos da árvore envenenada, aí sim, né? Eu pego um indivíduo, torturo para obter informação, obtive a informação de que a droga chegou em tal canto, vou lá e efetuo a prisão da galera. Toda essa prisão é ilícita. Tem que soltar essa galera todinha. Se eu fui lá na boca de fumo,
prendi a galera com 200 quilos de maconha. Mas eu obtive essa informação através de uma tortura. Aí a gente está diante da teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa prisão em flagrante que eu fiz, ela é ilícita. Pessoal, eu estou no artigo 1º da lei de tortura, que é uma lei que só tem 4 artigos. A lei de tortura só tem 4 artigos. No artigo 1º, eu disse a vocês que, além de violência e grave ameaça, eu disse a vocês que precisa gerar o sofrimento físico ou mental. E disse a vocês que tem finalidades específicas. Disse que no artigo 1º não basta torturar simplesmente, não. Eu preciso que estar querendo obter informação, declaração ou confissão. Eu preciso estar provocando uma ação ou omissão de natureza criminosa. Ou eu preciso estar torturando em razão de discriminação racial ou religiosa. Pessoal, questão da prova. Vamos lá, anota aí. Ó, quem não estiver prestando atenção, não vai passar nessa prova. Mas como todos vocês vão passar, é sinal que todos estão prestando atenção. Galera, o indivíduo pega o outro e diz assim: vou torturar o cara. Por que vai torturar? Porque ele é fresco. É o quê? Ele é viado. Como é? Comigo, baitola, não tem vez, não. Como é? Eu não suporto viado, fresco, baitola. Vou torturar o cara para ele deixar de ser fresco. Vai virar homem agora. Chega, viado. Pegue surra no indivíduo que tem uma orientação sexual diferente do cara. Meus amigos, não é torturar em razão de qualquer discriminação, não. Só é torturar no tocante à discriminação religiosa ou racial. Galera, se perguntarem a vocês, e vão perguntar a vocês, torturou em razão da orientação sexual dele? Resposta: não é tortura. Só raça ou religião. Tem que vir isso na prova de vocês. Torturar em razão da orientação sexual não é tortura. Torturar em razão da orientação sexual não é crime de tortura. Para ser crime de tortura, eu preciso que a orientação seja, que a discriminação seja racial ou religiosa. Não pode esquecer. Sebastião está lembrando aí, tem muitas questões da discriminação racial. Vamos lembrar que tortura não é qualquer tipo de discriminação. A lei foi taxativa em dizer discriminação racial e discriminação religiosa. Beleza? Ninguém erra mais, né, galera? Se aparecer aí, discriminação sexual, orientação sexual, isso não é tortura. Show de bola? Pessoal, até agora eu disse a vocês que tortura tem que ter violência, atualizando aqui o slide, violência ou grave ameaça. Disse também que tem que causar um sofrimento físico e mental, mas também ensinei a vocês que tem 3 finalidades no artigo 1º. Tá? Pena disso, galerinha. Pena, show de bola. Reclusão de 2 a 8 anos. Demetrio, eu tenho que decorar as penas. Eu tenho uma notícia não muito boa para vocês. Olha só. O IBFC não é muito de cobrar pena, mas já cobrou. Já cobrou. Não caem crimes demais na prova de vocês. Mas seria bom olhar a pena. Porém, mas, Demetrio, é mais trabalho para mim? Mas quem disse a vocês que passar em concurso público é fácil? Pessoal, vocês podiam estar fazendo outra coisa agora. Que horas são aí? 7h55, já começou a novela aí. Vocês estão assistindo novela, fazendo ikebana, arte ikebana, sabe como é? Aquelas arvorezinhas, bonsai, dobra de papel, origami. Mas vocês escolheram fazer concurso público. O negócio aqui é pauleira. Negão, aqui não tem hora, não. Aqui tem que estudar, sentar o rabinho e estudar. Então, se você disser, mas não tem que decorar, tem, negão, tem.
Aqui ninguém descansa, não. Descansa depois que for policial. Até ser policial, é direto, feito cantiga de grilo. Beleza? Galera, não acho tão importante, mas acho bom dar uma olhadinha na pena, que é de reclusão de 2 a 8. Mas tem uma coisa que eu preciso que vocês se preocupem. Mas eu não vou dizer agora, não. Vou dizer já já, e na aula de hoje ainda. Mas assim, quando aparecer pena, dá uma sacada na pena, pra gente ver aí que é reclusão de 2 a 8, show de bola, beleza, tranquilo. Vamos andar. Pessoal, esse é o artigo 1º, né? Olha, também é tortura. Mas antes vamos dar uma olhadinha. Vocês se lembram que eu falei a vocês que vocês não aguentam mais ouvir isso, né? Não aguentam mais ouvir isso. Grave ameaça ou violência, sofrimento físico ou mental, não aguentam mais ouvir isso. Mas, pessoal, dá uma sacada no que eu trouxe aqui para vocês. O crime de tortura, ele possui 3 elementos. O primeiro deles, lá em cima, é o meio empregado. O segundo, as consequências sofridas pela vítima. E o terceiro é a finalidade pretendida ou o motivo. Galera, quais são os elementos do crime de tortura? Primeiro, vamos lá, elementos do crime de tortura. Primeiro, o meio empregado, que eu já contei a vocês. O meio empregado é a violência ou grave ameaça. E, galera, violência tem que atingir o corpo do cara. Eider, dá uma atualizada aí. Conexão aqui minha tá boa. A gente tá falando aí dos elementos do crime de tortura. O primeiro é o meio empregado. Turma, o meio empregado, eu disse a vocês que é violência ou grave ameaça. E, galera, violência tem que ser no corpo da pessoa. Por isso que eu coloquei aí para vocês, vis corporalis. Essa é a via corporal. Quando eu falo de emprego de violência no crime de tortura, tem que atingir a pessoa. Tem que atingir o corpo da pessoa. Violência é sinônimo de vis corporalis. Mas no lugar da violência, o meio empregado pode ser apenas a grave ameaça. Grave ameaça não atinge o corpo da pessoa, né, galera? A gente chama a grave ameaça de vis compulsiva. Então, pessoal, se perguntarem a vocês quais são os elementos do crime de tortura, o primeiro elemento do crime de tortura é o meio empregado. E esse meio pode ser violência ou grave ameaça. Se o meio for violência, nós chamamos de vis corporalis. Se o meio for apenas a grave ameaça, nós chamamos de vis compulsiva. Beleza? Show de bola? Vamos para o segundo elemento, pessoal. O segundo elemento são as consequências sofridas pela vítima. Primeiro elemento, o meio empregado. Segundo elemento do crime de tortura, as consequências sofridas pela vítima. Turminha, as consequências nós já vimos, pessoal. As consequências sofridas pela vítima são o constrangimento e o sofrimento físico ou mental. Necessariamente a gente vai ter que ter um meio, que aí vai ser a violência ou a grave ameaça, e necessariamente a gente vai ter as consequências, que é aquele constrangimento gerado em razão do sofrimento físico ou um sofrimento mental. Só que eu disse a vocês que ainda tem um último elemento. O último elemento era aquelas alíneas, A, B e C que a gente viu. A finalidade pretendida, que eu contei a vocês que era o dolo específico. Qual era o dolo específico, pessoal? Obter informação, obter confissão, ou obter, lá na letra B, uma ação ou omissão de natureza criminosa. Isso eu contei a vocês, galera, se chama dolo específico. Essa é a finalidade pretendida. Mas eu posso ter um motivo também, e o motivo se refere à linha C. O motivo é a discriminação racial ou religiosa, tá? O motivo é a discriminação racial ou religiosa. Pessoal, esses são os elementos do crime de tortura. Esses são os elementos do crime de tortura. Muito bem, galerinha. Bom, a gente já viu que... Muito bem.
Muito bem. Pessoal, bom, olá, Luan, tudo bem? A gente está falando aí dos crimes de tortura, a gente está mais ou menos aí no comecinho, quer dizer, a gente está na metade da lei de tortura. Vamos já finalizando, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, a gente já viu, então, o artigo 1º do crime de tortura e a gente também já viu os elementos do crime de tortura. Beleza, vou mandar um pouquinho mais. Olha só. Galera, também constitui tortura lá no inciso 2º. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça. Galera, não tem para onde correr. Violência ou grave ameaça sempre. A intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar um castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Galerinha, preste atenção, eu já disse a vocês, não tem como a gente pensar que basta torturar alguém sem nenhuma finalidade, sem nenhum motivo, sem ter porquê, e isso já constitui crime de tortura. Isso pode estar constituindo outros crimes, tá? Outros crimes. Isso, Franklin. Franklin está perguntando assim, Demétrio, eu já vi muita gente confundindo isso aí com maus tratos. Maus tratos está no artigo 136 do Código Penal Brasileiro. E aí, galera, eu vou ler o que é o crime de maus tratos para vocês verem a diferença disso aí, tá? É isso aí, Elaine, tortura castigo. Beleza, vamos atualizar aqui o slide aí para o Sérgio. Olha só. Galera que não está vendo o slide, que o slide está travando, o Fábio já deu um toque aí, né? O slide está no e-mail de vocês, então você pode estar baixando aí o slide, se não quiser estar acompanhando aqui na videoconferência, mantenha o slide aí perto de vocês aí, para vocês poderem estar acompanhando. Galera, o Franklin fez uma pergunta legal, ele disse assim, pô, Neveto, já vi muita gente confundindo isso aí com maus tratos. Aí, o crime de maus tratos, ele está no artigo 136 do Código Penal, tá? E eu vou ler maus tratos aqui para vocês. Galera, e vou dizer a diferença aí para ninguém errar mais. Maus tratos não é um crime que cai na prova da gente, mas eles podem muito bem falar isso aí. Olha só o crime de maus tratos, o que é que diz? Expor a perigo a vida ou a saúde de uma pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Aqui é expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa. Primeira diferença grande, galera. Aqui é expor a perigo, tá? E aqui, nesse crime de tortura, deixa eu só voltar aqui. Galerinha, nesse crime de tortura, vamos voltar aqui para ele, esse que a Elaine falou que é tortura castigo, repare que eu não faço como o crime de maus tratos diz, que é expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa. Franklin, cara, essa é a grande diferença para tortura castigo. Isso, Tássio. Essa é a grande diferença da tortura castigo para o crime de maus tratos. Na tortura castigo, como o Tássio lembrou aí, eu só uso violência ou ameaça. E ainda para aplicar um castigo. Diferentemente dos maus tratos, que eu ponho em risco a vida da pessoa, tá? Então, o crime de maus tratos, ele é um crime até, apesar de ele ter, apesar de ele ter uma pena pequeníssima, ele é um crime muito mais genérico do crime de tortura, e ele é um crime que torna a conduta até mais grave, porque eu exponho a vida do cara em perigo, né? Aqui eu não exponho a vida do cara em perigo, apenas eu uso violência ou grave ameaça. Beleza? Pessoal, aqui eu tenho uma situação particular, né? Aqui eu uso a violência, eu uso a ameaça, causando intenso sofrimento físico-mental, a gente já viu isso tudinho, mas aqui tem uma finalidade específica também. É aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tá? É aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Beleza? Muito bem, pessoal. Reclusão de 2 a 8 é aquele mesmo crimezinho aí de reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Pessoal, eu vou recapitular
para a gente poder não perder o fio da meada. Deixa eu voltar aqui 2 slides rapidamente. Eu comecei dizendo a vocês que o crime de tortura encontrava bases na Constituição de 1988. A gente já conversou sobre isso lá no comecinho da nossa aula. Depois, a gente disse que o crime de tortura começa dizendo que é necessário ter violência ou ameaça sempre, é necessário que nós tenhamos sofrimento físico ou mental, e é necessário que nós tenhamos uma finalidade específica, é o que vocês encontravam nesse slide. Eu andei mais um pouquinho e enumerei para vocês os elementos do crime de tortura, eles estão aí, vocês precisam entender isso e memorizar. E andei ainda falando sobre o crime de tortura castigo, como Elaine lembrou bem que a doutrina chama. E aí coloquei para vocês essa particularidade do crime de tortura castigo. Mas tem coisa mais importante também para a gente ver ainda, não acabou não. Galerinha, dá uma olhadinha no seguinte, ó. Na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete uma pessoa presa ou sujeita a uma medida de segurança a um sofrimento físico ou mental, por intermédio de uma prática de ato não previsto em lei ou não resultante de uma medida legal. Aqui também é uma conduta equiparada, né? Ele está dizendo que na mesma pena incorre quem pratica isso, né? Aí é o indivíduo que pega a pessoa que está presa ou uma pessoa sujeita a medida de segurança. E galera, ó, presta atenção. Quem é que se sujeita à medida de segurança? Bota aí. Vai escrevendo aí, pessoal. Quem é que se sujeita à medida de segurança? Vamos lembrar? Bora, todo mundo morreu aí, não? Adolescente, não. Lá é medida socioeducativa. Isso, Rosenice. Isso, Elaine. São os inimputáveis, né? Os inimputáveis por doença mental. Isso, Luan, é isso aí. Os inimputáveis por doença mental, porque se você disser só inimputáveis, está botando menores também, né? Os menores são inimputáveis e não se submetem à medida de segurança. Eles se submetem à medida socioeducativa. Os inimputáveis por doença mental se submetem à medida de segurança. Pessoal, tem mais. A omissão ao crime de tortura. Galerinha, ponto importantíssimo para a prova de vocês. Vamos dar uma sacada? Olha só. O que a lei de tortura diz? Isso, Rosenice. O que a lei de tortura diz, pessoal? A lei de tortura diz que aquela pessoa que se omite em face das condutas tipificadas na lei de tortura como crime de tortura, quando essas pessoas tinham o dever de evitar ou apurá-las, incorre na seguinte pena. Pessoal, dá uma olhadinha na pena, como a pena muda agora, ó. A gente está diante de detenção de 1 a 4 anos. Lembra, vou voltar só um pouquinho para vocês, ó. Ó, aqui, galera, o crime de tortura era a pena de 2 a 8 anos. Só que agora, na tortura por omissão, o crime cai de reclusão para detenção, estão vendo aí? E ele cai de 2 a 8 anos para 1 a 4 anos. E, galera, deixa eu dizer como é. Eu sou delegado de polícia. Quando na minha delegacia os agentes estão torturando um preso, eu podia evitar aquela tortura, mas nada faço. Vejo os agentes torturando. Aí você vai me perguntar, Demetrio, os caras estavam torturando para quê? Para obter uma confissão. Vejo os agentes torturando para obterem uma confissão. E nada faço. E, galera, eu era a pessoa que podia evitar a tortura. Nada fiz. Os agentes que estão torturando o preso respondem pelo crime de tortura com pena de reclusão de 2 a 8 anos. E eu respondo pela tortura por omissão com uma pena menor do que esses agentes. Eu, delegado de polícia, que não participei diretamente da tortura, eu, delegado de polícia, que apenas me omiti, respondo com uma pena infinitamente menor. Enquanto que os caras que estão torturando respondem por reclusão de 2 a 8 anos, eu respondo por detenção de 1 a 4 anos. Beleza. Primeiro, a pergunta do Joaldo lá. Ele diz assim, Demetrio, um civil que por um acaso visse também responderia? Galera,
O civil, ele não tem o dever de evitar a tortura, nem tem o dever de apurar a tortura. O civil não responderia por tortura por omissão. Mas hoje me perguntaram o seguinte, antes de eu ir para as próximas perguntas. Demétrio, tinha que ser o delegado em razão do policial, ou tinha que ser, ou podia ser um policial da mesma patente? Vamos lá, pessoal, vou botar vocês na viatura da PM agora. Na viatura da PM, suponhamos que não tenha ninguém acima de ninguém. Naquela viatura estão, ou então naquelas motos que aqui em João Pessoa se chama Rotan, Ronda Ostensiva, Ronda Ostensiva, chega, como é o nome daquela história? É Ronda Ostensiva com auxílio de motocicletas, né? A Rotan, tem dois caras da Rotan, um pega um bandido, tortura para obter uma informação, o outro sou eu e nada faço. Ei, eu sou da mesma patente do cara. Mas eu não tinha o dever de evitar, eu tinha, um civil não. Eu tinha o dever de evitar, mas eu não sou superior hierárquico a ele. Então, mesmo assim, eu respondo por tortura por omissão. Pessoal, vamos responder aqui a galera. Joaldo perguntou, um civil que visse também responderia? Não, o civil não. O máximo, Joaldo, podia ser que o civil respondesse por omissão de socorro, o máximo. Sebastião perguntava o seguinte, não cabe regime fechado na omissão. A observação de Sebastião é fantástica, é verdade. Ora, se o crime agora passou a ser punido por detenção, eu já expliquei a vocês, pessoal. Detenção só cabe regime fechado. Desculpem, detenção só cabe regime aberto ou semiaberto. Não cabe regime fechado. Então, não dá para falar que o cara que vai responder por tortura por omissão pega regime fechado. Sebastião tem razão. Tássio diz assim, professor, pode perder o cargo? Tá, Tássio, eu vou guardar essa tua pergunta mais para frente um pouquinho, tá? Vou guardar a tua pergunta mais para frente um pouquinho. Vinícius, lá no Rio Grande do Norte também é ROCAM, Ronda Ostensiva com auxílio de motocicletas. Muito bem, mas é isso aí, é um dos batalhões aqui da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado da Paraíba. Bom, meus amigos, qualquer pessoa que tenha a obrigação de evitar ou apurar, ela vai incluir nessa pena aí de omissão, de tortura por omissão. Se a patente for inferior, cara, tipo tenente torturando, Sebastião está dizendo, o policial tem o dever de evitar. Né? O soldado, se não fizer nada, ele responde por omissão. O soldado tem que, pelo menos, comunicar ao superior do tenente depois o que aconteceu. Né? Se o soldado nada faz, ele pode ser, sim, colocado na tortura por omissão. Galerinha, questão da prova de vocês. Ali vai estar fácil. Os caras vão dizer que alguém tinha o dever de apurar ou o dever de evitar. Só assim você vai saber que a gente está diante do crime de omissão de tortura. Pessoal, a gente tem muito conteúdo para ver na aula de hoje. Eu fiz uma opção diferente na aula de hoje. A minha opção na aula de hoje é que a gente visse conteúdo, discutisse, como a gente está fazendo aqui, e a gente não trabalhasse questões na aula de hoje. Porque senão a gente ia andar pouco na aula de hoje. Então, assim, eu preciso finalizar a tortura, coisa que eu já estou quase fazendo, e a gente também começar a trabalhar com hediondos no mínimo e finalizar hediondos. Então, assim, mesmo que nós não vejamos hoje questões, não se preocupe que na minha próxima aula de legislação extravagante, a gente já começa fazendo questões, tá? A gente já começa fazendo questões. E na aula de hoje, eu disse a vocês, eu vou passar aqui, quando terminar a aula, para o Fábio, uma lista de questões, e o Fábio vai colocar isso da forma mais rápida possível lá no espaço para vocês. Vocês já vão começar a trabalhar isso aí. Mas eu vou trabalhar questões com vocês, como eu falei a vocês, galera, toda a aula. Beleza? Tortura por omissão, tá tranquilo? Podemos andar? Vamos lá, pessoal. Tortura qualificada. Vamos nós. Tortura qualificada. Pessoal, duas situações qualificam o crime de tortura. Vocês estão com ele aí na tela. Duas situações
qualificam o crime de tortura. Vocês estão com ele aí na tela. São essas as seguintes situações. Primeira, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Galerinha, a tortura sai lá de 2 a 8 anos de reclusão, vocês se lembram disso? E ela passa a ser de 4 a 10 anos de reclusão. Ou então, se a tortura causa a morte do indivíduo. Aí a pena aumenta mais ainda, né? Passa a ser agora de 8 a 16 anos. Galera, olha para mim. Olha para mim, porque eu sei que vocês vão poder rever esse vídeo 200 vezes. Mas dá uma entendida no que eu vou falar agora, tá? Quero todo mundo entendendo. Quem não entender, eu vou explicar a noite todinha aqui. Mas só vai sair daqui se entender. Galera, isso que está no quadro para vocês aí são 2 situações de crime préter-doloso. Galera, o que é o crime préter-doloso? É aquele crime que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Ô, Demetrio, beleza, não entendi nada. Vamos lá, show de bola. O crime préter-doloso é aquele crime que começa com o dolo, mas o resultado é culposo. O crime préter-doloso é aquele crime que começa com o dolo, mas o resultado é culposo. Galerinha, o crime préter-doloso é um crime que mistura dolo e culpa. Isso, Tássio, é aquele que você não tem a intenção final, mas acaba levando aquilo ali. E, galera, eu vou complicar mais aí, que a gente está na discussão aí ferrenha, show de bola. Galera tem me perguntado se latrocínio é crime préter-doloso. Pessoal, aí não é não. Aí é diferente. Pessoal, o que é latrocínio? Latrocínio é roubo seguido de morte. Ei, no latrocínio, tu tem a intenção de roubar? Tem. Tu tem a intenção de matar? Tem. Ei, no latrocínio eu tenho dolo e dolo. Isso não é préter-doloso. O latrocínio é doloso. Na tortura seguida por lesão corporal, eu só tinha a intenção de torturar, mas acabei provocando lesão corporal. Na tortura seguida de morte, eu só tinha a intenção de torturar, mas ele acabou morrendo. Galera, é mais ou menos assim. Eu sou delegado de polícia. Deixa eu ver aqui quem tem cara de torturador. Não, cara não, né? Nome de torturador. Eu vou escolher o torturador do dia aqui hoje. Espera aí. Meu torturador aqui vai ser... Elton. Elton é um nome bom de torturador. Elton. Vamos lá. Respondo já, João. Eu sou o delegado e digo assim, Elton, vai lá e tortura o cara para arrancar da onde é que vem a droga hoje à noite. Daqui a pouco Elton chega e diz, Demetrio, deu bronca grande. Eu disse, que foi, Elton? Meu irmão, o cara morreu? Digo, meu amigo, você tá ficando doido? Eu não mandei matar o cara, não. Eu mandei torturar o cara. Aí Elton diz, Demetrio, mas eu torturei. Só que ele acabou morrendo. E, galera, essa é a tortura qualificada pela morte. Turma, quando o Elton saiu e foi lá torturar o cara, qual era o dolo de Elton? Torturar. Ele queria o resultado morte? Não. Ele não queria o resultado morte. Então, a gente está diante na tortura qualificada pela morte. Agora, presta atenção, viu, galerinha? Se Elton foi torturar, dizendo assim, ó, pensando, eu vou matar esse cara torturando. Aí a gente não está diante de tortura qualificada pela morte. Se Elton foi pensando isso, a gente está diante de homicídio qualificado pela tortura. Porque lembra vocês que lá no artigo 121 do Código Penal, a tortura é uma qualificadora do homicídio. Demetrio, explica de novo, bem devagarzinho, vou explicar. Qual é a diferença de homicídio qualificado pela tortura para tortura qualificada pela morte? No homicídio qualificado pela tortura, é aquilo que eu fazia com o cara que torturou a minha filha. Vocês estão lembrados? Eu disse a vocês que eu matava o cara que torturou a minha filha. Mas eu matava assim com requintes de crueldade.
Eu sou contra a pena de morte. Mas daí a eu querer que o Estado puna todo mundo com a pena de morte é diferente. Agora se o cara mexesse com a minha filha, já fica o aviso aí, viu, galera? Já fica o aviso aí. Se o cara mexesse com a minha filha, eu matava com requintes de crueldade. Eu ia assistir Jogos Mortais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. Eu ia assistir o Albergue 1, 2, 3. Eu passava 3 dias matando. Eu passava matando, torturando. Ei, galera, aí é o Código Penal. Artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado pela tortura. Mas é diferente de Elton. Elton foi lá obter uma informação. Só que o cabo é frouxo. O cabo sofre do coração, sei lá o quê. Quando o Elton torturou, começou a torturar, deu 2 ou 3 choquezinhos, o cabo morreu. Essa é a tortura qualificada pela morte. Vinícius está lembrando um filme muito legal chamado Código de Conduta, que os caras fizeram isso, né? Os caras torturaram lá, se eu não me engano, eram praças, galera lá no exército americano, marinha, alguma coisa assim, os caras acabaram morrendo. A ideia não era isso, né? A ideia efetivamente não era isso. Bom, já estão devidamente avisados, caso alguém queira se engraçar com a filha minha, né? Muito bem, já sabe o que eu vou fazer? Beleza, respondendo a João lá atrás. João perguntou assim, no caso o ladrão vai roubar sem a intenção de matar, e a pessoa reage e o ladrão mata. Aí o cara teve intenção de matar, João. Tudo bem que ele não saiu de casa para matar. Só que a pessoa reagiu, ele foi lá e disparou. Se a pessoa reagiu, ele foi lá e disparou, e no mesmo evento a gente tem ali roubo e homicídio, a gente tem aí um crime complexo que se chama latrocínio, né? É verdade, João, que ele não pode ter saído de casa com a intenção de matar. Porque se ele saiu de casa com a intenção de matar, é homicídio, né? Show de bola, Elton. Eu agradeço a participação especial como torturador da noite. Beleza. Bom, o Rodrigo está falando lá do filme. Muito bem, show de bola. Beleza, valeu, Elton. Próximo exemplo é com estupro. Você vai ser convocado novamente. Estou brincando, não se preocupa, tá tudo tranquilo. Pessoal, vocês estão entendendo aí o que é tortura qualificada? Toda tortura qualificada é crime préter-doloso, que é a tortura qualificada pela lesão corporal grave ou a tortura qualificada pela morte. Eu inicio querendo torturar, acabo gerando lesão corporal grave ou gravíssima. Eu inicio querendo torturar, acabo levando à morte. Aí a gente está diante aí da tortura qualificada. Beleza. Eida, eu vou guardar a tua pergunta para quando a gente estiver falando lá de hediondos, que eu vou falar do crime privilegiado qualificado ao mesmo tempo. Tá? Cara, Danilo falou ali lá do filme do Homem-Aranha, naquela história lá do assassinato do tio do Peter Parker lá, que a arma disparou, tal, matando o tio dele acidentalmente. Como você está dizendo aí, se é acidentalmente, me parece que não tem dolo aí para caracterizar o latrocínio. Enfim, a gente precisaria mais elementos, eu precisaria rever aquilo ali para a gente poder discutir isso mais. Mas a gente vai voltar a essa discussão do latrocínio lá em direito penal, tá? E também vai falar um pouco do latrocínio lá em hediondos. Show de bola, tortura qualificada matou, podemos andar, vamos mais. Galerinha, estamos quase finalizando tortura. Ei, aumentativos de pena. Lá atrás a gente viu a tortura qualificada, a pena mudando, vocês estão lembrados? A pena que era de 2 a 8 passou a ser, numa hipótese, de 4 a 10, quando o crime era, quando a tortura levava à lesão corporal, e passou a ser de 8 a 16 quando essa tortura levou à morte, né? Aqui a gente vai trazer situações em que a pena ela é aumentada de 1/3 até, de 1/6 até 1/3. E aí a tristeza vai se debater na face de vocês, já estou vendo. Galera vai me perguntar assim, Demetrio, eu preciso saber essa fração? Precisa. Vocês têm a obrigação de conhecer essa fração. Os caras vão perguntar a vocês, galera, a fração. Tem que conhecer a fração.
tem que conhecer a fração. Não existe nenhuma outra possibilidade de não conhecer a fração. Beleza? Pessoal, quem comete crime de tortura terá sua pena aumentada de 1/6 a 1/3 em 3 situações. Vamos para elas? Primeira, vocês, ó. Se o crime é cometido por agente público. Pô, Demetrio, peraí. Se eu sou policial militar e pratico tortura para obter a informação de alguém, eu vou responder ali por aquele crimezinho de reclusão de 2 a 8? Vai. E no final eu vou ser punido com a pena aumentada ainda? Vai. Rosenice está dizendo, funcionário público agente público aqui é a mesma coisa de funcionário público, tá? E aí, se o indivíduo for funcionário público, agente público, eu disse a vocês que ele vai ter um aumento de pena aí de 1/6 a 1/3, né? Logo abaixo, pessoal, eu coloquei uma observação importantíssima. Para o agente público, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Muito, muito, muito. Sebastião está lembrando aí. Cai muito se for contra agente público. Pessoal, como Sebastião falou, isso não cai muito não, Sebastião. Isso despenca em prova de concurso. E reparem que o cara não vai contar a você isso não. Na prova do concurso ele vai só dizer cidadão, PM, tá, e vai embora. Tu tem que lembrar que o cara é PM e tem um aumento de pena. Isso, Sebastião fez uma ótima observação. Muito bem. Pegadinha, isso aí. Show de bola, show de bola. Tássio tinha perguntado lá atrás se ele perdia o cargo, o emprego, a função pública. Beleza. Pessoal, olha, tem só uma observação que eu quero dizer a vocês. O cara perde o cargo, o emprego, a função pública na hora que for sentenciado pelo crime de tortura e ele fica sem poder exercer qualquer cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Galerinha, se ele pegou 5 anos de pena, ele fica 10 afastado do serviço público. Se ele pegou 8 anos de pena, ele fica 16 sem poder fazer concurso público em nenhuma esfera. Nem esfera municipal, nem esfera federal, nem esfera estadual. Mas só vocês aqui do curso Educar vão saber isso. Galera, pergunta da prova de vocês. Demetrio, o juiz, na sentença, precisa declarar a perda do cargo, emprego ou função? Resposta, não. Turma, a perda do cargo, emprego ou função é uma consequência automática da sentença. Eu vou repetir. A perda do cargo, emprego ou função, ela é automática. Não precisa vir expressa na sentença. O juiz não tem que escrever na sentença que ele perde o cargo. O juiz não tem que fundamentar, motivar isso. A perda do cargo, emprego ou função pública, ela é automática na sentença. E a interdição para o exercício do cargo, de qualquer cargo, pelo dobro do prazo da pena aplicada também. Pessoal, despenca em prova de concurso, perguntando se o juiz na sentença deve afirmar que ele perde o cargo. Galerinha, é automática. Com o trânsito em julgado da sentença que lhe condenou pelo crime de tortura, você perde automaticamente. Automaticamente. Não precisa vir escrito na sentença. Você perde automaticamente o cargo, emprego ou função pública. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, primeira situação que gera um aumento de 1/6 a 1/3 na tua pena se o crime é cometido por agente público, lembrando que o agente público vai perder automaticamente o cargo, emprego ou função e vai ter a interdição para o exercício de qualquer cargo, emprego ou função pelo dobro do prazo da pena aplicada. Galera, segunda situação que aumenta de 1/6 a 1/3
a pena no crime de tortura. Se o crime é cometido contra criança, vamos lá? Galera, vamos já estudar ECA, bora? Nossas próximas aulas aí para frente. Estudando ECA, vamos lá? Criança de 0 até 12 anos incompletos. Estão lembrados disso? Criança é o indivíduo de 0 até 12 anos incompletos. De 0 até 12 anos incompletos. Gestante, portador de qualquer deficiência. Adolescente, galerinha, vamos lembrar de adolescente? Adolescente é de 12 anos até 18 anos incompletos. Ei, turma, quando eu falo 12 anos incompletos, é até 11 anos e o dia que antecede o dia do aniversário dele, não é? 12 anos e a véspera do aniversário dele. Porque ele, quando vira 00:01 do dia do aniversário dele, ele já completou 12 anos, ele já não é mais criança. Ele é agora adolescente. Galera, minha mãe mora em Natal, Rio Grande do Norte. E quando eu estou viajando, próxima semana, eu disse a vocês, eu vou estar no Rio de Janeiro, visitando um cursinho lá, de uns colegas, e dando umas aulas. Eu vou transmitir aula de lá. Não se preocupa, que eu já estou olhando aí olhando o lance de conexão e tal, e a gente vai estar tudo a postos para que na hora exata a gente comece as nossas aulas. Mas de vez em quando eu passo um tempo sem ver minha mãe, mas eu procuro ver minha mãe sempre no meu aniversário. Eu vou embora para Natal, eu fico com ela. Passo o dia com ela. Quando dá assim 5 horas da tarde, boa, Luana, vou baixar aí, vou ver se eu consigo baixar aí em Niterói aí. Pelo menos se a gente não tiver uma aula presencial, paga pelo menos um choppzinho para a galera aí, né? Galera de Natal, show de bola. Ei, deixa eu dizer, quando eu estou lá com minha mãe assim, quando dá 5 horas da tarde, ela diz assim, meu filho, por uma hora dessa, 40 anos atrás, no caso esse ano vai ser 41, porque eu tenho 40, eu vou fazer 41, eu disse, já sei, minha mãe, eu estava nascendo, né? Ela disse, não, você estava indo para a maternidade. Passo mais um tempinho com ela, quando dá 5h40, tá tomando um cafezinho lá na varanda do apartamento dela. Aí ela diz assim, meu filho, por uma hora dessa, eu digo, já sei, minha mãe, eu estava nascendo. Mas eu não aniversario às 5 horas da tarde ou às 5h40, não. Eu aniversario quando dá 1 segundo do dia em que eu completo o aniversário. Por isso que se o crime for cometido contra criança ou contra adolescente e criança, como o Sérgio deu o toque aí, ó, é até 12 anos incompleto, adolescente é até 18 incompleto, ou se eu cometo o crime de tortura contra maior de 60 anos, se a vítima for, pessoal, criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60, aí eu estou diante de um aumento de pena de 1/6 até 1/3. Então, quais são as 3 modalidades de aumento de pena, galerinha? Primeiro, se o crime é cometido contra agente público, ou melhor, se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60, e ainda, se o crime for cometido mediante sequestro. Os senhores precisam saber que nessas 3 situações, a pena do crime de tortura aumenta de 1/6 até 1/3. Esse aumento quem faz é o juiz na sua sentença, tá? Vamos lá, Rosenice já deve ter se organizado aí. Vamos ver o que Sebastião está falando aqui, ó. No caso de se uma criança comete um ato às 23h30 e o resultado for a um minuto, então ela responde na atividade ou no resultado. Bom, Sebastião, eu vou responder, mas essa tua pergunta é lá de direito penal, né? Direito penal, o Código Penal brasileiro, mas isso como adianta para todos nós, vamos prestar atenção. O Código Penal brasileiro diz que em relação ao tempo do crime, usou-se a teoria da atividade. O crime aconteceu no momento da ação ou da omissão. Se o indivíduo era adolescente, só para a gente dar uma melhorada na tua pergunta, Sebastião, e cometeu o ato infracional às 11h30, 23h30 do dia que antecede o aniversário dele, e a vítima, se for um homicídio, por exemplo, a vítima só morreu depois de meia-noite,
ele responde como menor, né? Ele responde como menor. Como o Sérgio também está completando, é um caso excepcional em que eu vou usar o ECA. Mas deixa eu só lembrar um negócio a você, Sérgio. Eu uso o ECA nesse caso excepcional até os 21 anos para aplicação de medidas socioeducativas. Porque eu não uso o ECA porque é um caso excepcional, simplesmente não. Eu uso o ECA porque a teoria da atividade disse que o ato infracional aconteceu no momento da ação ou da omissão, que foi às 23 horas e 30 minutos. É por isso é que eu uso aí, né? Como Maria Tereza está relembrando aí para a gente, que o Brasil adota a teoria da atividade. Maria Tereza estava caladinha, primeira intervenção dela, seja bem-vinda, Maria Tereza, que legal. Sebastião dizendo assim, sim, mas ele é criança e passou a ser adolescente. Beleza. A diferença aí é a seguinte. Criança não recebe medida, Sebastião, socioeducativa, né? Criança recebe medida de proteção. Então, esse cara pode até receber uma medida de proteção, aí mesmo já tendo virado adolescente, desde que ele tenha cometido o ato antes de ele virar adolescente, né? Beleza. Sérgio está perguntando se teve alguma coisa que foi revogado. Beleza, Sebastião, pode perguntar à vontade, as suas observações, suas perguntas estão extremamente pertinentes. Muito legal. Sérgio está perguntando se teve alguma coisa revogado agora há pouco em relação ao ECA. Pô, Sérgio, assim, de cabeça tem sempre muita coisa revogada. Agora sim, que tenha muita repercussão, acredito que na prova da gente já está tudo encaminhado. Mas assim, eu vou deixar para falar na aula de ECA as observações sobre ECA, tá? Beleza? Pessoal, dá uma olhadinha nas hipóteses de aumento de pena, tranquilo, matou as 3. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra essas pessoas, ou se o crime é cometido mediante sequestro. Show de bola, vamos andar para finalizar o crime de tortura. Importante, pessoal, essas causas de aumento de pena, elas também se aplicam aos casos de omissão. Você lembra lá daquela tortura por omissão? E também nos casos de tortura qualificada. Obviamente, não me lembro mais o que é tortura qualificada, não. Lembra, galera? Tortura qualificada é a tortura pré-dolosa, né? É aquela que eu começo torturando, acabo matando. Ou eu começo torturando e acabo provocando lesões corporais, tá? Lesões corporais. Muito bem. Essas causas de aumento de 1/6 a 1/3 também se aplicam nessas situaçõezinhas aí. Show de bola? Outros dispositivos importantes aí no crime de tortura. Deixa eu só ver aqui, pessoal, até onde a gente vai. Muito bem. 3 slidezinhos rapidinho para a gente poder encerrar a tortura. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Pessoal, outros dispositivos importantes. Primeiro, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de anistia e graça. E, galera, eu contei isso a vocês lá atrás, quando a gente estava falando das bases constitucionais, no comecinho da aula da gente. Inafiançável a gente já sabe o que é, né? Não cabe aquele pagamento de fiança para eu me ver processar em liberdade. Insuscetível significa dizer que não cabe. E não cabe nem graça nem anistia. E eu contei a vocês que graça e anistia Só um minutinho, pessoal. Graça e anistia são formas de perdão da pena, né? E aí eu coloquei algumas possibilidades aqui para gente. Olha só. Primeiro, observaçãozinha aqui em cima, pessoal. Vamos lá. A anistia exclui o crime. Normalmente é concedida por crime político. Se lembra aí da anistia lá, daqueles crimes na época da ditadura brasileira, né? Tem um caráter coletivo, atinge todo mundo, é cabível a qualquer momento, seja antes ou depois de iniciada a ação penal, ou ainda depois da condenação, né? A anistia é uma hipótese de perdão da pena. A graça e o indulto excluem a culpabilidade, persistindo os demais efeitos. Só que vocês estão vendo aí que aqui foi um erro meu, né? Aqui foi um erro meu. Isso aqui era para estar. Isso aqui era para estar. Chega, galerinha. Isso aqui era para estar junto aqui, né? Sem problema nenhum.
Vocês conseguem identificar isso aí. Vamos lá, vamos terminar de ler isso aí. Ficou assim, ó. A graça e o indulto excluem a culpabilidade persistindo demais efeitos da condenação, inclusive a reincidência. São concedidos por crimes comuns. O primeiro, que é a graça, tem caráter individual. Atualizando o site aqui para a galera. O primeiro tem caráter individual. E o segundo é geral. Só são cabíveis quando há sentença condenatória. Galera, eu coloquei aqui a definição de anistia, graça e indulto, algumas características para vocês saberem. Mas, efetivamente, os senhores não vão precisar saber disso. Vocês só vão precisar saber que na lei de tortura disse que não cabe nem graça nem anistia. Demetrio, cabe para tortura, cabe para tortura. Cabe para tortura, cabe para tortura indulto. Galera, também não cabe para tortura indulto. Mas nós vamos ver, já, a gente vai fazer um intervalo daqui, um pedaço, depois a gente vai ver isso, que o indulto não está previsto na lei de tortura. O indulto está previsto na lei de crimes hediondos. E aí você pode ser perguntado assim, na lei de tortura, ou a lei de tortura prevê expressamente que é insuscetível graça, anistia e indulto. A resposta está errada. Porque o indulto não está previsto expressamente na lei de tortura. Não cabe indulto para tortura. Mas isso está previsto apenas lá na lei de crimes hediondos. Não aqui na lei de tortura. A lei de tortura só fala que não cabe graça nem anistia, que são duas espécies de perdão da pena. Ei, pessoal, eu vou chutar o pau da barraca agora. A gente vai começar a desconstruir ou destruir o que essa televisão empurra na cabeça da gente. Galera, eu vou ligar a televisão aqui, vou ver, estou olhando para ela, viu? Vou ver o William Bonner falando já, se não estiver falando agora, que no indulto do Dia das Mães, agora, no mês de maio, 200 presos saíram e só 5 voltaram. Turma, isso não é indulto, não. E aqui na Paraíba, vocês não vão acreditar, não. Aqui na Paraíba tem indulto, como chamam, de São João. A galera sai para brincar o São João e volta. Isso não é indulto, não. Diego está perguntando que lá na época de Natal tem indulto, né? A galera sai para passar as festas em casa e volta. Quando volta. Isso não é indulto, não. Pessoal, o que eu acabei de falar, sair para passar o Dia das Mães em casa, sair para brincar o São João, sair para o Natal e voltar, isso não se chama de indulto. Isso se chama saída temporária. Isso está previsto na LEP, Lei de Execuções Penais. O nome disso é saída temporária. Seu William Bonner era para estar dizendo assim, saída temporária de Natal. Saída temporária do Dia das Mães. Porque indulto é perdão. No indulto, ele é perdoado pelo crime. Ele vai embora e tchau, não volta mais. No indulto, ele não volta, não. O que a gente tem é um instituto de execução penal que se chama saída temporária. Isso não tem nada a ver com o indulto que a gente estuda aqui, não. Mas você aí fora vai ouvir indulto de Natal, você vai ouvir indulto do Dia dos Pais, você vai ouvir indulto do Dia das Mães, mas você vai saber que isso se chama saída temporária. Isso não é indulto, beleza? O crime de tortura, ele é inafiançável e é insuscetível de graça e anistia, de acordo com a lei de tortura. Mas também nós vamos ver que não cabe indulto, que é outra forma de perdão da pena, isso na lei de crimes hediondos, que a gente vai ver na aula de hoje ainda, tá? Na verdade, o que é indulto, João? Indulto é o perdão da pena. Isso, Elizabeth, é o perdão. João, indulto é um instituto que não tem só no Brasil. Não adianta começar a dizer assim, Brasil esculhambação, não. O indulto é um instituto que tem em vários países no mundo. É um instituto que gera o perdão da pena e ele é um instituto de política criminal. Isso serve para desafogar os presídios.
todo ano o presidente da República baixa os requisitos do indulto. Os presos vão ler os requisitos e vão ver se eles se enquadram nesse requisito. Se eles se enquadrarem nos requisitos, fazem uma solicitação e serão indultados. É uma forma de desafogar os presídios. Esse é um tema de política criminal que vários países no mundo utilizam. Não é um privilégio do Brasil, tá? Não é um privilégio do Brasil. Muito bem, a galera está falando aqui, vamos lá. Indulto, no caso, é perdão da pena, isso, Sérgio, beleza. A Luan está perguntando qual é dos que só o presidente pode dar. O indulto é o presidente e a graça. Desculpem, o indulto e a graça só o presidente pode dar. Só que qual é a diferença de indulto para graça? A graça é individual. O presidente escolhe a pessoa e diz assim, eu vou lhe dar o perdão. Aquilo é graça. No indulto, ele coloca as regras do indulto. Quem se encaixar nas regras vai ser perdoado. Então, o indulto é coletivo. O perdão, a graça, desculpem, é individual, tá? Muito bem. Isso, Elizabeth, graça e indulto. Luan entendeu tudo. Vamos andar para a gente chegar ao fim. Senhores, condenado pelos crimes previstos aqui nessa lei, com exceção do crime de omissão de tortura, inicia o cumprimento da pena em regime fechado. É lógico, né, galera? O crime de omissão de tortura, a pena é de detenção. Só cabe regime inicial de cumprimento da pena, aberto ou semiaberto. Então, você tira o crime de omissão de tortura e todos os outros crimes previstos na lei de tortura, obrigatoriamente o indivíduo começa a cumprir a pena em regime fechado. Obrigatoriamente ele começa a cumprir a pena em regime fechado, tá? Obrigatoriamente ele começa a cumprir a pena em regime fechado, com exceção do crime de omissão de tortura. Cara, Sebastião está dizendo assim, professor, no caso que o juiz concede liberdade aos presos devido à superlotação da cadeia, isso considera indulto? Não. Aí, aqueles casos específicos, Sebastião, que você está concedendo liberdade, como você mesmo falou, né? Aí não é indulto, aí é concessão de liberdade. No indulto, perdoa a pena. Se o juiz está me dizendo, como você está me dizendo, está soltando todo mundo porque a cadeia está presa, ele está soltando, mas o processo continua. O que o juiz está dando nesse caso é uma liberdade provisória, enquanto que no indulto é um perdão da pena. Então, assim, a gente tem uma diferença aí substancial, e aí isso não é efetivamente indulto, Sebastião. Beleza. Senhores, última observação é o seguinte. Pessoal, no finalzinho da lei de tortura, nós temos uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal. O que é extraterritorialidade da lei penal? A extraterritorialidade da lei penal é uma situação em que, mesmo o fato acontecendo fora do Brasil, a lei penal vai incidir nesse fato. Não me interessa aqui, a questão aqui é de direito internacional, se o outro país vai punir também esse cara por esse fato. Eu estou apenas dizendo que a lei brasileira vai puni-lo. Olha o que o finzinho da lei de tortura diz para a gente. Ó. Vamos acompanhar o slide? As disposições da lei 9455 de 97 aplicam-se ainda. Primeira observação, pessoal. Estou desenhando pouco hoje, né? Vou desenhar mais. Vamos aqui. Ó. Primeira observação. Vamos aqui. Quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira. Opa! Pessoal, quando o crime não foi cometido no território nacional. Vamos traduzir isso? O crime foi cometido no estrangeiro. Beleza. Vamos escolher um lugar legal? Vamos escolher um lugar legal? Vamos. Escolher a França. França é um lugar legal, né? Beleza? Paris. Beleza. O crime de tortura foi praticado em Paris. A vítima é um brasileiro. Aplica-se a lei brasileira. Demetrio, quem torturou esse brasileiro? Não interessa. Não interessa se lá em Paris, quem torturou esse brasileiro foi outro brasileiro.
ou se foi um francês. Não me interessa, não. Me interessa que foi um brasileiro que foi vítima de tortura lá fora, foi. A lei brasileira vai incidir nele. A França não vai punir esse cara, não. Meu amigo, não me interessa, eu quero saber da França. Você quer saber da França por quê? Esqueça a França. O que me interessa é que a lei brasileira vai incidir nesse cara. Sabe por que vai incidir? Porque a vítima é brasileira. Vai incidir porque a vítima é brasileira. Show de bola? A vítima é brasileira. Muito bem. Pessoal, segunda situação de extraterritorialidade. Vamos ler. Ó. Quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Show de bola. O crime foi cometido no estrangeiro, mais uma vez. Encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Ah, pessoal, aqui ó, não se exige mais, nessa segunda hipótese, não se exige mais que a vítima seja brasileira. Nessa segunda hipótese, basta que o crime tenha sido cometido num local sob jurisdição brasileira. Eu vou dar um exemplo a vocês. Suponhamos que o crime de tortura tenha acontecido durante, ou melhor, dentro do avião presidencial da presidenta Dilma, aterrissado no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. O avião da presidenta Dilma, ele pousou no aeroporto Charles de Gaulle, lá em Paris, e dentro do avião foi cometido um crime de tortura. Olha, pessoal, não é um local sob jurisdição brasileira? O avião da presidenta da República não é solo brasileiro, onde quer que ele se encontre? Aplica-se a lei brasileira aí. É diferente da primeira situação. Na primeira situação, o crime aconteceu lá fora e foi um brasileiro vítima. Esse crime, na primeira situação, pode ter acontecido no meio de Paris. Se o brasileiro foi vítima, aplica a lei brasileira. Rodrigo perguntou, somente no caso de tortura, certo? A gente está falando da lei de tortura. Então, eu só estou dizendo a você, Rodrigo, a situação da tortura. Mas se você me perguntasse assim, Demétrio, só existe extraterritorialidade essa situação em que a lei brasileira é aplicada lá fora para a tortura? Não. Não só existe para a tortura. Na lei de tortura, eles trazem uma hipótese de extraterritorialidade. Mas não é que só exista para a lei de tortura. Hoje eu só estou falando de extraterritorialidade na lei de tortura. Tá? Show de bola? A lei brasileira pode ser aplicada lá fora, ou melhor, pode ser aplicada a um fato ocorrido lá fora, se o fato aconteceu em um território sob jurisdição do Brasil, ou se o fato aconteceu em qualquer lugar e a vítima é brasileira. Certo, senhores? Entenderam tudo sobre tortura? Estão matando a pau o tema. Você vai dizer assim, Demétrio, eu não sei se eu aprendi, não. O que você falou, eu entendi. Eu não sei se eu aprendi, não. Você vai saber quando a gente começar a fazer as questões. E mais tarde, amanhã, quando vocês tiverem acesso às questões que eu vou enviar para vocês. Beleza? Muito bem. Vamos às perguntas. Ele está perguntando, e se for cometido por brasileiro no exterior contra estrangeiro? Beleza. Ele está perguntando assim, Demétrio, lá na Noruega, um brasileiro que mora lá torturou um norueguês. O Brasil não quer nem saber. O Brasil vai dizer, em Noruega, faça aí o que você quiser com o cara. A lei brasileira só incide se a vítima for brasileira e não se o autor for brasileiro. Show de bola? Vamos lá, Rodrigo. Entendeu? Mais uma dúvida. Quando ocorrer um encontro de leis, lei da França é uma, do Brasil é outra. Beleza, Rodrigo vai ficar aguardando as nossas aulas de penal. Porque quando a gente tiver um mesmo fato, Rodrigo, sendo punido lá fora e sendo punido no Brasil, a gente vai ter uma situação lá no artigo 8º do Código Penal, que é aquela história de pena cumprida no estrangeiro. Tá lembrado disso? A pena cumprida no estrangeiro, ela se for idêntica, tem um resultado, se for diversa, ela tem outro resultado. Mas para explicar isso, o Rodrigo precisaria gastar muito tempo em direito penal. E eu vou deixar isso para fazer para a aula de penal. Mas eu juro a você que eu me lembro da sua pergunta, e se eu não me lembrar, porque o juiz já está ficando nos pés, aí você me pergunta lá na aula de penal, eu explico isso bem direitinho a vocês. Show de bola, galerinha? Tudo bem? Vocês estão cansados? Não? Está todo mundo confortável aí? Está todo mundo sentado?
Muito bem, eu também estou confortável, minha cachorra está aqui nos meus pés. Para que ela não lata, para vocês não adivinharem que ela está aqui. Tranquilo, matamos tortura, show de bola. Senhores, crime hediondo, mas para isso a gente vai fazer um intervalozinho para a gente retornar 10 minutinhos, tomar uma aguinha e tal, e a gente recomeça aqui com o crime hediondo na aula de hoje. Show de bola? Pessoal, alguma dúvida sobre tortura? Nada aqui é igual um casamento, viu? Falem agora ou se calem para sempre. Show de bola. Pessoal, o Isaac mandou um e-mail para mim. A galera andou falando aí. Alguns amigos aqui do curso me adicionaram como amigo no Face, mas eu cheguei a 5.000 amigos. Eu vou arrancar assim um bocado de gente que não é amigo e vou botar vocês que são meus novos amigos agora, além de ser meus alunos. Ou melhor, antes de serem meus alunos, são meus amigos. A gente está estudando junto aqui. Quem me chamou para ser amigo no Face, eu vou colocar ainda. Quem mandou e-mail, eu vou responder. É porque o corre-corre está muito grande, beleza? Tomar uma aguinha, abraçozinho a todo mundo. Daqui a 10 minutinhos a gente volta, vou ficar off, dar um